o aniversário da igreja é em setembro, não é isso? Quando que é? A conferência, em setembro, não é isso? E Rafa queria que eu viesse aqui para ministrar, não é? Mas a agenda, vocês devem imaginar que a agenda de um general ela é um pouco apertada, não é? Mas aprove ao Senhor, eu quero que você perceba isso, amados. O encontro espiritual que estamos tendo nessa noite. Porque você sabe, amado, você tem convicção disso, que o que estamos fazendo aqui não tem nada de natural. Nada de natural. O que estamos fazendo aqui é totalmente espiritual. Então, aprove ao Senhor, amado, estarmos reunidos hoje, nesta noite, aqui em Arvoredo. E aprove ao Senhor, amado, que eu pudesse estar aqui, porque por causa da agenda eu não podia estar lá em setembro. Mas Deus abriu uma agenda para a gente estar aqui hoje. Para a gente se encontrar. Para nós tocarmos coisas espirituais. E discernirmos coisas espirituais. Eu quero falar com você hoje sobre 3 coisas que esse texto de Efésios, no capítulo 1, fala. Chamado, herança e poder. Diga comigo, chamado, herança e poder. Esse texto que eu li está lá em Efésios, que eu citei, está lá em Efésios, no capítulo 1, verso 16. Abre comigo lá. Enquanto isso, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer. Rafa, muito obrigado, viu? Pastor Rafael. Rafa não, né? Pastor Rafael. É Rafa. Pastor Ronan, Alexandre. Que bom conhecer essa parte da família. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O seu chamado tem uma esperança. Deus espera que você faça algo. Aleluia. Não, mas eu vim aqui para receber algo, então. Mas quantos aqui sabem que é chato quando a gente encontra uma pessoa que só quer que a gente dê coisa para ela? Né? Aquela tia, aleluia. Aquela prima que só liga para você para pedir. Tomara que você não seja a tia chata que liga para pedir, né? Aquela tia que sempre te liga: menino, estou precisando de dinheiro, pode me ajudar? Me presta o cartão. Ela só quer que você dê. É ruim, né? É melhor quando as pessoas trocam, recebem e dão coisas mutuamente. Sabe que muita gente vem a este lugar esperando receber algo. Mas que tal você vir a este lugar para dar algo? Que tal você vir para este lugar não pensando em ser servido, mas servir? Aleluia. O livro O Fim da Igreja Espectadora, Tony Cook, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre pessoas que têm chegado à igreja achando que está entrando num transatlântico, num navio de cruzeiro. Que vão ter diversão, entretenimento, boa comida, música boa, piscina. Quando na verdade as pessoas deveriam entrar nas igrejas como se estivessem entrando e embarcando num navio de combate. Quando ele procura o seu posto, qual é o meu posto? Aonde eu vou servir? É no radar? É no leme? É no canhão? Aonde eu estarei disponível para servir? Você se lembra da parábola dos talentos? Um senhor chama 3 servos, dá a eles, não é? 5, 2 e 1 talento. E diz assim: tomem conta, porque eu vou voltar. Eu vou pedir conta do que você fez. E aquele que recebeu 5, trabalhou bem aqueles talentos e devolveu mais 5.
O que recebeu 2, trabalhou bem aqueles talentos e devolveu os outros 2. Tinha 4. O que tinha 1 ficou com medo. Pode parecer até que seria uma resposta prudente. Não, ele teve medo, ele teve zelo, cuidou do talento, escondeu o talento, enterrou. E quando aquele senhor veio para prestar contas, novamente ele disse assim: olha, eu tive medo, porque você é um senhor muito duro, muito severo, que colhe onde não semeou, por isso está aqui o seu talento. E aquele servo é chamado pelo seu senhor de servo mau. Por quê? Porque ele escondeu o talento? Não, amado, porque aquele servo não acreditou que a palavra do seu senhor em relação a ele era de que eu confiava. A palavra, quando esse texto começa, ele diz assim: aquele senhor confiou aos seus servos talentos. Então, o não trabalhar o talento que foi confiado pelo Senhor aos seus servos é negar a confiança que o Senhor teve nos seus servos. Está entendendo? Amém. Quando ele disse, eu tive medo e escondi o talento, ele diz assim, eu não acreditei que o Senhor confiava em mim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos um chamado. Fomos chamados por Deus. Fomos convocados. Alô? Você foi alistado. Eu gosto desse termo, né? Falo vivo isso o tempo todo. Sou um general. Vejo jovens de 18 anos chegando todos os anos, sendo alistados. Você sabe que quando alguém é alistado, ele passa a ter muito mais deveres que direitos. A gente tem ouvido muito falar sobre direitos. Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Que tal a gente começar a mudar essa nossa frase, começar a dizer mais, eu tenho deveres. Aleluia! Eu tenho deveres, eu tenho um chamado, eu tenho uma convocação, eu fui alistado, eu tenho que fazer algo. Aleluia! Uau! Você percebe o que o seu chamado espera que você faça? A esperança do chamamento, a riqueza da glória da herança. Para você cumprir um chamado, veja como Deus é bom, como Deus é gracioso. Deus nunca manda algo para que você faça sem antes Ele garantir um bom resultado para aquilo que você fizer. Honra ao Senhor, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se Ele falasse só isso, só porque Ele disse, a gente já deveria fazer. Mas Ele dá um recado, Ele diz assim, olha, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se você fizer isso, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele diz o mesmo Provérbios 3, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, afasta-te do mal, porque isso vai ser saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Quando Ele abençoou Adão e Eva lá no Éden, Gênesis 1, 26 e 27, e Deus os abençoou e disse. Ele não disse primeiro para depois abençoar. Diga assim, antes de Deus dizer algo para mim, Ele me capacita a fazê-lo. Antes dele dizer algo que você tem que fazer, amado, Ele te abençoa. Amém. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Veio uma série de determinações. Mas antes de Deus dizer algo para mim e para você, amado, Ele vai te capacitar. Aleluia. Olha, existe uma sabedoria divina que preenche os espaços que a sabedoria humana não pode preencher. Aleluia! Deixa eu mostrar algo. Oh, aleluia! Abre comigo lá em Êxodo 31. Uau! Obrigado, Pai, pela sua palavra. Êxodo 31, 1. Você conhece essa passagem também? Quando Moisés vai construir o tabernáculo.
Eles estavam no deserto. Você imagine aí, né? Deserto é lugar de ouro, de prata, de madeira, de tecidos finos? Não. Mas Deus já sabia que eles tinham que construir um tabernáculo no deserto. O que ele fez? Quando saíram do Egito, Deus fez com que os egípcios, pega isso, amado, por causa do propósito que havia em Israel de construir um tabernáculo no deserto, Deus moveu de antemão a mão de ímpios, de egípcios, para darem, eu nunca vi isso acontecer, não é? Quando você libera escravo, ok, estamos liberando vocês, pode ir embora, você não dá presente para escravo, ou para ex-escravo, mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel achou graça diante do povo egípcio, e o povo egípcio, além de mandar eles embora e libertá-los, começou a dar presentes. Que presentes foram? Tecidos, ouro, prata. Por quê? Porque Deus já sabia, amado, que lá na frente eles tinham que construir um tabernáculo. Meu Deus do céu. Eu estou te falando, amado, que de antemão, eu não sei qual é o projeto que Deus tem no seu coração, eu não sei o que Ele vai o que Ele está pensando para você nos próximos meses, nesse ano de 2025, eu não sei. Mas eu estou te falando, amado, que Deus não te coloca em fria. Deus não te coloca em rascada. Se Ele disse, Ele vai preparar tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda a sorte de lavores. Você também deve imaginar que quem está no deserto não vai ter oportunidade de frequentar a escola de Orive, né? No meio do deserto, olha, a gente tem que construir um tabernáculo, mas a gente não tem quem faça isso. Vamos procurar então, pega aí na internet aí, procura no Google, escola de artesanato mais próxima. Não tinha. Quando não tem, amado, Deus cria. Aleluia! Não, você não entendeu. Olha, se você tivesse entendido isso, você tinha chutado a cadeira agora, tinha levantado e rodopiado 15 minutos orando entre as línguas. Quando não tem, meu Deus do céu, existe uma sabedoria humana, existe uma sabedoria natural, sabedoria de homens, que eu tenho certeza que você tem, você estudou, você é próspero, tem crescido no seu trabalho, amém? Amém ou é de mim? Amém. Amém. Você tem crescido no seu trabalho naturalmente, por causa do seu conhecimento natural. Mas eu estou te dizendo, amado, que em Cristo existe uma sabedoria de Deus. Acabamos de ler aqui, não foi? Eu oro, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o espírito de sabedoria e de revelação. Existe uma sabedoria, amado, que está reservada para os filhos. A mesma sabedoria que pegou Bezalel. Eu imagino que Bezalel talvez até gostasse de artesanato, mas ele não sabia fazer aquilo tudo. Amado, existe uma sabedoria que é de Deus, uma sabedoria que é reservada para os filhos. Provérbios fala sobre isso. Deus reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que o buscam. Se você é daqueles que buscam o Senhor, ei, uma boa notícia para você nessa noite. Existe uma sabedoria guardada para você. Meu Deus. Existe uma sabedoria, amado, que leva você além do que aquilo que as pessoas naturais estão vendo. Abre comigo lá. 1 Coríntios 1:21. Oh, aleluia. Obrigado, Pai.
Nós estamos falando sobre a riqueza da herança. Que tal se amanhã, que tal se amanhã você recebesse um telefonema? Que tal? Patrícia, atende o telefone aí. Atende aí, Patrícia. Atende, Patrícia. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite não é bom dia, que é amanhã. Bom dia. É Patrícia que está falando? Sim. Oh, aqui é o dono do cartório aqui da Augusto Lima. Tem uma inscrição aqui sua, rapaz. Olha, de um parente seu aqui, muito distante, um tio. Não sei se você conhece. Ele deixou a herança para você. Olha, mas não é pouco não, viu? É uma herança grande. Vai lá, derrama aqui. Desculpa a preferência pela Patrícia, mas é porque eu conheço ela há muito tempo, né? Eu tinha que dar preferência para os mais antigos. Olha, existe uma riqueza na herança que você recebeu, que talvez você ainda não se apercebeu o quão rico você é, porque você está olhando a sua riqueza com base naquilo que você vê naturalmente, com base na sua casa, no seu carro, na sua gaveta de joias, aleluia por ela. Ai, pastor, gaveta é gaveta, amado. Homem tem que dar muito presente para a mulher, né, Ronan? Pega isso, homem. Homens de Deus. Mulher gosta, viu? De anel, de brinco, de joia. Gosta. Não gosta? Eu não sei, amado, como é que é esse negócio, mas o sapato tem que combinar com a bolsa, né? Aí comprou um sapato novo, tem que comprar uma bolsa nova, porque senão não combina com o sapato. Tá tudo bem. Eu estou falando de coisas naturais. Você está entendendo, não é? Coisas naturais. E são lícitas. Tá tudo bem você tê-las. Mas essa riqueza que está sendo falada aqui, amado, é uma riqueza que transcende o natural. É uma riqueza que toca o espiritual. Meu Deus do céu. Olha, o natural é somente uma fagulha. É somente uma pequena expressão da riqueza espiritual. Aleluia. A riqueza da glória da herança. Quando nós falamos de sabedoria espiritual, nós estamos falando de uma herança. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu gosto disso. Porque a gente é meio louco mesmo, não é? Aleluia. A gente é chamado para crer, amado, nas coisas loucas, viu? Eu vou te dizer uma coisa muito séria. Se tem lógica, não é fé. Se tem lógica, se tem como explicar, ainda não é fé. Porque a fé transcende a lógica. Pela lógica, eu estou alegre, eu estou seguro se na minha conta tem dinheiro. Mas pela percepção espiritual, pela verdade, pela sabedoria espiritual, eu sei que Ele, segundo as suas riquezas em glória, está falando da sua herança. O meu Deus, Filipenses 4,9, segundo as suas riquezas em glória, está falando da herança, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Agora calma, não diga glória a Deus ainda não. Porque essa necessidade que Paulo está falando aqui, amado, não é necessidade de conta paga, não é necessidade de aluguel pago, não. Essa necessidade aqui diz respeito a tudo aquilo que é necessário para você cumprir o seu propósito. É muito mais. Por exemplo, se é um propósito, Rafael, de ensinar nos 4 continentes da terra a palavra de Deus, é uma necessidade que ele tenha um avião. Se é propósito de pastor Alexandre que ele tenha um trabalho com jovens, com adolescentes, com homens, que ele tenha um galpão desse tamanho aqui grande,
para poder fazer oficinas, fazer trabalhos manuais, eventos para homens. Então, um galpão desse é uma necessidade. Estou te mostrando, amado, o olhar espiritual de coisas naturais. É uma sabedoria, amado, que transcende ao que você está vendo. Essa sabedoria é parte da sua herança. Meu Deus. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Olha aí. Olha a esperança do seu chamamento se manifestando de novo aqui. Para os que foram chamados, judeus ou gregos, mineiros ou baianos, brasileiros ou americanos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Estou te falando de uma sabedoria, amado, que vai... Mas isso se você permitir. Porque isso diz respeito a você ter consciência do espiritual. A realidade natural e a realidade espiritual convivem o tempo todo, mano, juntos. Pode ser que a realidade natural de você hoje, da sua conta bancária, seja de escassez. Mas junto com ela existe uma realidade espiritual. De que diz que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. São como duas leis em manifestação, ao mesmo tempo. Mas na hora que é necessário a lei do Espírito e da vida se manifestar, ela vem com mais força e sobrepõe-se à lei natural. Vou te dar o exemplo de Jesus andando sobre as águas. Lembra? Ele foi encontrar os discípulos andando sobre as águas. Você acredita que naquele momento que Jesus foi andando sobre as águas para encontrar os discípulos, a lei da gravidade deixou de existir? Não. Ela continua existindo. Tanto é que Jesus estava parado em cima das águas, mandou Pedro vir, Pedro ficou com medo no meio do caminho e começou a afundar, porque a lei da gravidade estava em manifestação. Mas por causa do propósito, uau! Todas as vezes que você entrar no seu propósito, todas as vezes que você fizer aquilo que está no coração de Deus para você, a lei do Espírito da vida, amada, ela se sobrepõe à lei natural. O que sustentou Jesus andando sobre as águas, amado? Não foi uma outra lei natural, foi uma lei espiritual. O que vai sustentar você, amado, andando sobre as suas necessidades, seus desafios? É uma lei espiritual. É uma verdade espiritual. É uma sabedoria que vem de Deus. Uau! Uau! Aleluia! Oh, aleluia! A esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da herança e a suprema grandeza do poder. Uau! Esse poder, se já fosse poder, já estava bom. Se fosse grande poder, estava melhor ainda. Mas é a suprema grandeza do poder. Não é qualquer poder. O que nós temos em Cristo, amado, não é o poder que o mundo conhece. O poder do dinheiro, o poder da fama, o poder de um cargo, não. O poder que temos disponível em Cristo, amado, é o poder que ressuscitou Jesus. Imagina quanto de poder estava envolvido nisso. E não é por isso só um poder, é a suprema grandeza do poder. Que operou em Cristo. Mas ei, eu e você estamos aonde? Estamos em Cristo. Então o poder que operou em Cristo opera onde? Em mim. Meu Deus do céu. Olha, esse poder é o dunamis, é o dinamite, não é? O dinamite, o nome técnico de dinamite é trinitrotolueno. Eu sei porque eu trabalho com isso, já usei explosivos em atividades, né, militares. O composto dele é básico da dinamite, né, o trinitrotolueno. Ele por si só é um poder inerte. Tanto é que você pode botar fogo, pode jogar ele na fogueira, ele não explode. Ele precisa de uma ignição
para detonar o poder. Essa ignição é normalmente um outro explosivo que é muito mais instável, muito mais forte, que despende uma energia, e por causa daquela energia, amado, o TNT entra em operação. Normalmente a gente usa PETN. Vou entrar nisso não, porque não é uma matéria da nossa pregação, né? É o pentanitrito tetanitrato. É um outro explosivo. Depois você lê, se você quiser. Pastor, precisa ler? Precisa. Tem que estudar? Tem. Estudar faz parte do propósito. Não sei porque eu estou falando isso não, mas Deus mandou falar. Estudar faz parte do propósito, viu? Ah, mas eu tenho um propósito, então vai estudar. Eu tenho um chamado para as nações, tem que estudar inglês, viu? Eu tenho um chamado para abençoar os índios, então vai estudar medicina. Vai ser médico. Índio precisa de médico. Não é? Fecha parênteses. Esse poder que ressuscitou Jesus, amado, esse dunamis, ele é ativado com outro poder, que se chama fé. Quando fé entra em operação, amados, quando você toca o botão da fé, você ativa o poder. Existe um poder disponível para mim e para você, amado. Eu não sei se você está vendo isso, mas você carrega dinamite no seu bolso. Você tem poder, amado, com o espiritual, de fazer e desfazer, construir e destruir. Aliás, amado, ele nos deu a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra, amado, ligou na terra, como é que se liga na terra? Com a fé. Tum. Ligou na terra, amado, liga no céu. Observe que o poder não está no céu, o poder está na mão de você, está na terra. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Não é o contrário. Primeiro eu espero que ligue no céu para depois ligar na terra. Não, não, não. Você liga na terra. A suprema grandeza do poder que opera em nós os que cremos. Aonde que opera o poder de Deus, amado? Primeiro em você. Porque ele está operando em você, ele pode operar nas pessoas. Aleluia! Meu Deus do céu. Meu Deus. Vou te mostrar algo. E quando eu digo isso, né, dando aula no Remo, o povo se alegra muito. Vamos supor que o pastor Ronan estivesse chegando na porta, né, na porteira da sua fazenda. Ainda bem que ele recebeu, né? Está esperando, está chegando. A gente precisa de um lugar grande, não tem? Para receber pessoas, para abençoar jovens, né? Você está achando que a fazenda era só para eles aproveitar, tirar ele da vaquinha e andar a cavalo? Não, tem propósito. Está entendendo? Vamos supor que ele chegasse diante da porteira da fazenda dele e encontrasse uma tartaruga em cima da porteira. Alguém já viu tartaruga subir em porteira aqui? Não, né? Tartaruga não sobe em porteira. Então, se ela está lá em cima, como é que ela foi parar lá? Alguém pôs. Ela não podia estar lá, mas alguém pôs ela lá. Você sabe que Jesus, depois de assunto aos céus, ressuscitou. Diz a palavra em Efésios, no capítulo 1, final do capítulo 1, início do capítulo 2. Ele se sentou à destra de Deus nos lugares celestiais. Não é assim? Existe uma diferença entre sentar e assentar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. São dois verbos diferentes. Quando alguém se senta, você chegou aqui, neste ambiente, e se sentou na cadeira. Por quê? Porque você tem vontade própria. Você pode se sentar. Você escolhe sentar-se no lugar que você queria se sentar. Agora, aquele que é assentado, ele não podia se sentar lá. Ele foi colocado lá. Por exemplo, um tijolo. O tijolo é sentado na parede ou é assentado na parede? É assentado. Por quê? O tijolo sozinho não sai do chão, voando e vai parar na parede. O pedreiro tem que pegar o tijolo e colocar lá. Jesus está sentado à destra de Deus, mas nós fomos assentados com Cristo. Você está entendendo? Você não podia estar lá. Você não podia estar naquele lugar, amado. Mas alguém te pegou. Estávamos mortos em delitos e em pecados, mas a suprema grandeza do poder
te arrancou com raiz e tudo, amado. Te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Com raiz e tudo, viu? Para não ficar nada lá do império das trevas. Diga assim: o império das trevas não tem poder sobre mim. Aleluia! Agora você há de convir que foi envolvido muito poder aí nesse processo, não foi? Você está pensando num arrancar natural da grama, e o Rafael falou que fica no terreno dele, né? Então, se arrancar a grama com raiz é fácil. Agora, você arrancar uma vida do império das trevas, amado. Se existe o maior milagre que a igreja pode experimentar, pastor Renato, é uma pessoa que se convertendo. É a coisa mais maravilhosa que existe, uma vida se rendendo a Jesus. Porque naquele momento, amado, é despendido poder. O diabo faz assim: vem aqui, volta, não vai embora não. Mas, amado, o poder que ressuscitou Jesus entra em operação. Oh, aleluia. E é como se o diabo perdesse. Volta. Não. Esse aqui agora deixou de ser seu. Está sendo assentado com Cristo em regiões celestiais. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Você sabe por que Jesus causou tanta comoção, não só naquelas autoridades naturais, fariseus, saduceus da época, mas também nos demônios? Lembra quando Jesus chegou lá do outro lado do Mar da Galileia e encontrou aquele jovem gadareno, possuído de uma legião de demônios? O que os demônios falaram para Jesus? O que você está fazendo aqui? Por que você veio agora? Não era para você vir agora não, veio antes. Os demônios não estavam acostumados a ver alguém que estava sobre eles. Porque até aquele momento todos os homens estavam mortos em delitos e pecados. Estavam abaixo dos principados, potestades, poderes e domínio. Por quê? Porque a autoridade que havia na mão do homem foi tirada, foi roubada pelo diabo. Tanto é que ele oferece para Jesus, quando Jesus é tentado no deserto: ei, eu vou te dar toda essa autoridade se você se ajoelhar diante de mim. Jesus inaugurou uma nova fase da humanidade. Aleluia! De homens andando sobre a terra, cheios do poder de Deus. Homens que não têm medo do diabo. É por isso que ele causou tanta espécie nos demônios. Quem é você que está acima de nós? Mas sabe, quando Jesus assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, desceu até o mais profundo, morreu espiritualmente, foi lá no inferno, tomou as chaves da morte do inferno. Quando ele fez isso, amado, ele resgatou a autoridade do homem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E, amado, quando você o recebe, diz a palavra que assim como você foi morto em Cristo, você também é revivificado. O seu corpo mortal é revivificado de um corpo revestido da imortalidade. No seu espírito você é salvo. E de uma maneira poderosa, por isso a suprema grandeza do poder. Ele te tira do império das trevas, ele te tira de debaixo do domínio de Satanás e faz assim, ó. Agora você está acima de todo principado, toda potestade, todo o poder, todo o domínio, eles estão debaixo do seu pé. Meu Deus do céu. E para ficar melhor ainda, amado, ele diz assim: o cabeça é Cristo. O cabeça está onde, amado? Está no céu, sentado à destra de Deus Pai. Mas os pés estão aonde, amado? Estão pisando a cabeça de principados, potestades, poder e domínio. Esses demônios estão aonde? Estão na terra. Ou seja, os pés estão na terra, a cabeça está no céu. O que tem no meio? Então quer dizer que o corpo é o que liga o céu para a terra? Não, você não entendeu. É o corpo que traz o céu para a terra. É o corpo que, diga assim, eu sou a ponte entre a cabeça e os pés. Eu sou a ponte que traz o céu para a terra. Quando eu falo, poder se manifesta. Mateus, quando você fala,
poder se manifesta. Quando você abre a sua boca, poder se manifesta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Carol, quando você fala, e ninguém mais diga que você é menina. Aleluia. Ninguém mais diga que você é só a esposa do pastor. Não, 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 não. Quando você fala, poder sai da sua boca. Quando você fala, mulheres mais velhas ouvem a sua voz. Não por você, mas por causa da sabedoria divina que está sobre você. Aleluia. Uau. Meu Deus. Oh, aleluia. A esperança do chamamento, a riqueza da glória da herança e a suprema grandeza do poder. Nunca mais se esqueça disso, amados. Você tem um chamado, recebeu uma herança e dispõe de um poder. Diga, eu tenho um chamado, recebi uma herança e dispõe de um poder. Eu tenho um chamado. Todos nós temos um chamado, amado, um dever. Como Paulo fala a Timóteo, este é o dever que te encarrego, ó Timóteo. E combata com a fé, firmado na palavra. Esse é o nosso chamado, amado, esse é o dever. Esse é o chamado inadiável, amado, de quem te chamou. E aquele que é regimentado, amado, não tem outra preocupação senão agradar àquele que o arregimentou. Temos um chamado. Mas não se preocupe, o chamado ele não é impossível de realizar, porque você recebeu uma herança. Meu Deus! Diga, eu recebi uma herança. Eu recebi sabedoria do céu. Eu recebi sabedoria do céu. Meu Deus do céu. E por causa da herança e por causa do chamado, amado, quando for necessário, diga, quando for necessário, eu ativo o poder. Aleluia! Quando for necessário, amado, o poder estará disponível. Quando for necessário, amado, a lei do Espírito da vida vai se sobrepor à lei natural. Deixa eu mostrar algo para a gente terminar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Lucas 6,38. Abre comigo lá. Você conhece a passagem, deve ter ouvido várias vezes. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Isso é uma lei espiritual. Envolve um ato natural. Toda lei espiritual envolve um ato natural. Qual é o ato natural aqui, amado? Dar. Qual é o resultado espiritual? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você percebe que o ato natural é muito menor do que o ato espiritual? O ato natural é infinitamente menor do que o resultado espiritual, amado. Porque no resultado espiritual existe um poder envolvido. Esse poder, amado, multiplica, potencializa o seu ato natural. Parece algo tão simples. E na verdade é tão simples. O seu chamado, amado, é tão simples. Não inventa. O chamado é falar de Jesus. Amado, fale de Jesus. Não precisam grandes palavras eloquentes, não, amado. É aquela pessoa que sentou do seu lado no ônibus. Ai, pastor, andar de ônibus. Amado. Usa o andar de ônibus como um propósito. Até que você ande no seu carro, a ordenança é, ande de ônibus. Tá tudo bem. É melhor que andar de bicicleta. É melhor que ir a pé. Pelo menos você já pode andar de ônibus. Aleluia. Você está andando de ônibus, amado. A pessoa sentou do seu lado, amado. Não perde a oportunidade. Você percebe que é um momento especial.
aquela pessoa vai estar sentada do seu lado pelo menos uns 15, 20 minutos. Vira para ela e fala assim: bom dia, tudo bem? Isso já é uma grande coisa, né? Que hoje ninguém mais dá bom dia, não tem mais gentileza, né? Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Se for um homem, e você é um homem, melhor ainda, porque ele não fica constrangido, né? Porque se for uma mulher, a pessoa pode ficar constrangida. Mas se for um homem, né? Senta do lado dele: tudo bem, cara? Bom dia. Bom dia. Que bom, né, que você estamos indo para trabalhar, estamos com saúde. Mais ou menos. Estou indo para uma consulta médica. É mesmo? E qual é o problema? Puxa papo, mano. Conversa. Quando você começa a estabelecer esse contato, o poder começa a fluir. O poder começa a se manifestar. Eu não sei se aconteceu isso com você, amado. Uma vez eu estava no aeroporto, no Panamá, indo para Costa Rica. Sentou-se do meu lado uma mulher. Eu estava aqui lendo a Bíblia. Estava quieto. Ela era hispânica, começou a falar comigo, né? Virou do meu lado e falou assim: bom dia, em espanhol. Bom dia. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ela virou para mim e falou assim: você é pastor? Eu falei: sou. Por quê? Porque alguma coisa foi diferente. Quando eu sentei aqui do seu lado, eu senti uma coisa: poder. E ela começou a contar a vida dela, mano, para mim, como algo assim, totalmente inusitado. Eu estou te falando, amado, que esse poder disponível para você, para aqueles que creem, ele cria situações, ele cria oportunidades. Diga: oportunidades. Amado, esse poder em manifestação cria oportunidades. Oportunidades de você cumprir o seu chamado. Oportunidade de você experimentar coisas novas e firmes em Deus. Mas isso acontece para quem está disponível para cumprir o chamado. Aleluia. E aquela mulher começou a contar a história, começou a chorar, mano. Começou a contar do filho, da mulher, da mãe que morreu, que estava de câncer. Por que isso? Por causa de um propósito. Isso não acontece de maneira natural, isso é espiritual. O que estamos fazendo aqui nessa noite, amado? Essa palavra tocando a sua vida, amado. Trazendo essa consciência do espiritual no natural. Porque você não é uma hora espiritual, uma hora natural, amado. Isso é espiritual. Tudo que você faz no natural, amado, reflete o espiritual. É o poder de Deus em manifestação. Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo chamado. Obrigado pela consciência do chamado, Pai, em nós, em nosso coração. Obrigado, Pai, porque não somos quaisquer pessoas andando sobre a terra. Somos os teus filhos, Pai. Filhos de um Deus vivo. Dispomos de um poder, Pai, para manifestar na terra a sua glória. Onde andamos, Pai, a bondade nos segue. E a bondade também é a glória. Porque temos uma herança em Ti. Obrigado pela herança recebida por você, Pai. Por meio do Teu Filho Jesus. Uma herança que nos traz oportunidades. Obrigado por essa palavra, Pai, que nos traz uma instrução, mas também uma direção e uma correção. Que nos sinaliza, Pai, e nos coloca em movimento. Oh, aleluia. Em movimento. Porque este chamado demanda uma resposta. E nós queremos responder à Tua voz. Responder ao Teu chamado nessa noite. Queremos, Pai, entrar com firmeza, com convicção, com intensidade naquilo que fomos chamados. Somos os Teus filhos. Recebemos uma herança. Dispomos de um poder. Nos rendemos à Tua voz e ao Teu chamado nessa manhã. Ouvimos a Tua voz. Dizemos: estamos aqui, Pai. Estamos disponíveis para o Teu chamado. Estamos prontos para atender a Tua voz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Permaneça com seus olhos fechados. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a
Me rendo a ti, Senhor, Pai, me rendo a ti. Que tal a gente, nessa noite, decidir se render a isso? Se render a esse poder, a esse chamado. Porque, sabe, o cemitério está cheio de gente que tinha um chamado, mas não cumpriu o chamado. E nós não vamos ser desses que vão viver a vida sem cumprir o chamado. Existe um chamado, existe um propósito, existe um plano em Deus para cumprirmos nessa terra. E nós não vamos morrer sem antes vermos na nossa vida cumprido toda a vontade do Senhor. Diga, eu não vou morrer, eu vou viver para contar os feitos do Senhor. Oh, aleluia! Eu percebo no meu espírito pessoas que receberam diagnósticos aqui, de situações, de doenças, de enfermidades, e você perguntou assim, como é que vai ser agora, Deus? Eu tinha tanta coisa para fazer para você, eu tenho um propósito tão grande para cumprir. Amado, eu estou te dizendo que este poder que ressuscitou Jesus, este poder que ungiu Bezalel para fazer algo que ele não podia fazer, esse mesmo poder pode atuar no seu corpo mortal, nesta hora, transformando uma realidade, transformando um diagnóstico. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ei, sabe que o gesto que o militar faz quando ele se rende é levantar as mãos, não é? É por isso que a gente, quando adora, a gente levanta as mãos. Porque quando a gente adora, amado, o militar, quando levanta as mãos se rendendo, ele está dizendo assim, eu larguei as minhas armas, eu deixei as minhas armas no chão, eu não vou mais reagir, eu não vou mais resistir. Entende? Quando nós adoramos, nós dizemos a Deus, eu não vou mais resistir, eu não vou mais reagir, eu larguei as minhas armas, uau, e eu me rendo a Ti. Oh, aleluia! Essa é a verdadeira ação corajosa, render-se ao Senhor Jesus, render-se à sua palavra, render-se ao poder dEle. Oh, aleluia! Pai, obrigado por corações rendidos a você, entendendo o chamado, entendendo, Pai, o que estão fazendo aqui, entendendo a herança de que dispõem, Pai, que receberam de você. E por causa disso, Pai, usando o poder para cumprir o chamado. Eu declaro, Pai, que essas pessoas vão se levantar, essa igreja vai se levantar sobre esta terra, Pai, sobre este bairro. Ei, Deus, não foi ideia humana esta igreja nascer nesse lugar, foi ideia espiritual, porque a igreja não se abre, a igreja nasce no coração de Deus. Existe um chamado e existe um propósito para eles, Pai, como teu povo aqui em Contagem. Eu não estou aqui, mas eles estão. O Senhor deu um chamado a eles para essa terra, o Senhor deu autoridade a eles sobre essa terra. É uma questão de jurisdição, Pai. A autoridade sobre Contagem está nas mãos deles. Oh, aleluia! Levanta cada um deles, Pai, no chamado. Levanta cada um deles, Pai, nessa convicção, nessa esperança viva de um chamado em movimento, de um chamado em manifestação. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu quero orar por você. Permaneça com os olhos fechados. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite, percebe que está faltando algo. Você veio aqui buscando respostas, buscando direções, e nessa noite você ouviu que existe um chamado. Alguém está te chamando. Existe uma música antiga que a gente cantava lá na floresta. Vem já, alma cansada, vem já, mansidão
e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador. Existe um chamado para cada um, e nessa noite Ele está te chamando. Eu não sei qual é a sua história, mas Ele sabe. E nessa caminhada que se chama vida, Ele quer te ajudar. Ele quer te fazer vencedor todos os dias, andando sempre em triunfo em Cristo. Esse é o propósito, essa é a proposta para todo filho de Deus. Se você ainda não fez isso e percebe que precisa consertar coisas na sua vida, todos de olhos fechados, você não precisa ficar vendo nada, amado. Se você percebe que você precisa fazer essa oração nessa noite, ouvir o chamado e atender ao chamado, eu quero te encorajar a levantar a sua mão. Não tenha vergonha. Se existe alguém no nosso meio que precisa fazer essa declaração nessa noite, precisa responder ao chamado, existe alguém? Levante sua mão. Não tenha vergonha, não tenha medo. Aleluia. Obrigado, Pai. Tem uma mão levantada ali, glória a Deus. Pode abaixar sua mão. Mais uma mão levantada ali, glória a Deus. Esta é uma noite de vitória. Mais uma mão levantada ali, glória a Deus. Pode abaixar sua mão. Existe um chamado, amados. Manso e suave de Jesus nessa noite. Mais alguém? Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por salvação. Mais duas mãos levantadas aqui. Glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque um dos sinais de que a sua palavra está em movimento são vidas sendo transformadas. O teu poder em operação, Pai, em manifestação. Mais alguém? Oh, Pai, obrigado. Obrigado por essas mãos levantadas, Pai. Obrigado por uma convicção de um chamado por dentro, de transformação. Obrigado, Pai. Essas pessoas que levantaram as suas mãos, eu queria que você fizesse uma oração comigo. E você que está aqui comigo, que não levantou a mão, pode fazer essa oração junto. Porque esse chamado, amado, é para todos nós. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10, versículo 9, que todo aquele que confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Essa é a promessa. Então, se você já confessou uma vez, não tem problema confessar de novo não, viu? Tá tudo bem. Eu costumo dizer todos os dias: Pai, obrigado porque o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu um dia te recebi e hoje eu te recebo de novo. Seja sempre meu Senhor e meu Salvador. Então podemos orar junto com eles? Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te convido para morar no meu coração, para ser o Senhor da minha vida. De hoje em diante, eu sou teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ei, amado, houve salvação na casa, viu? Poder em manifestação. Houve salvação na casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então agora, amado, todos nós somos chamados. Vem já. Venha logo, viu? Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Essa era a música que eu cantava para você enquanto você era pecador. Mas a boa notícia é que agora você é filho. Então agora você pode dizer: Jesus, meu Pai. Percebe? Jesus, o meu Pai. Eu encontrei um grande amigo.
Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. Eu tô ficando nostálgico agora, né? Essas músicas só os velhos conhecem. Eu me incluo nisso, tá tudo certo, viu? Mas eram músicas tão lindas, não é? Tão profundas, tão carregadas de palavra. Não despreze os pequenos começos. Não despreze a sua história, amado. Ao longo dela, a bondade e a misericórdia te seguiram todos os dias. Aleluia! Você pode se colocar de pé?